Bom dia, então, a todos e todas. Sejam bem-vindos à nossa aula de História do Brasil. Estamos conversando, dando continuidade, né, sobre o nosso conteúdo, né, da aula passada. A aula passada nós fizemos uma revisão sobre o mercantilismo, sobre a política econômica no século XVI, como o capitalismo nascente permitiu o surgimento dos burgos da burguesia. Essa burguesia fortaleceu o poder monárquico absolutista, instituiu, junto com os reis, a formação dos estados nacionais e saiu nas grandes navegações, permitindo, então, a expansão marítima colonial com as características que a gente viu do mercantilismo, protecionismo alfandegário, balança comercial favorável, em alguns casos até pirataria, mas obviamente a gente falava de intervencionismo estatal. E quando a gente fala de intervenção estatal, a gente lembra logo de colônia e, obviamente, de Portugal e Espanha, que estão mais diretamente relacionados com a gente. Então, a gente lembra de bulionismo, né? A gente lembra de toda a política metalista desses países com relação ao mercantilismo. Colocamos as principais características do pacto colonial, né? Ou seja, uma colônia de exploração, ela tem a obrigação de fornecer gêneros inexistentes na Europa e, ao mesmo tempo, servir de mercado consumidor dos produtos metropolitanos. É baseado sempre numa estrutura de plantation, ou seja, monocultura de agroexportação, baseada na grande propriedade de terra nos latifúndios e, obviamente, com uma política de trabalho baseada no escravismo. Esse pacto colonial geralmente é considerado rígido, porque esse monopólio de comércio da metrópole sobre a colônia se mantém e é desejável, né, por entidades que estão na colônia fazendo o controle e, obviamente, pela própria metrópole. Tá? E aí, então, a gente prossegue, né, com o tema da aula de hoje. A gente começou falando sobre o período pré-colonial brasileiro, né, as primeiras expedições, as expedições, né, que foram de reconhecimento, né, Gaspar Lemos, Gonçalo Coelho, as expedições de guarda-costas, que eram para tentativa de proteger, né, a colônia portuguesa, né, comandadas principalmente por Cristóvão Jacques, de 1516 a 1526, e foram um verdadeiro fracasso. Né? Nós tínhamos uma ideia, Portugal, uma ideia de extração do pau-brasil, né? E tentava proteger a costa, aspas, tentava, né? Proteger a costa brasileira, percebeu a ineficácia dessa política e com a decadência do comércio com as Índias, Portugal se viu a tentar utilizar uma última estratégia. Qual que era a estratégia? A estratégia era realizar um processo de colonização, né? Então, Martim Afonso de Souza é enviado, né, para comandar, para ser o capitão, né, da vila, não só da Vila de São Vicente que ele fundou em 1532, né, mas da capitania de São Vicente, tá? E aí funda o primeiro engenho de açúcar brasileiro, que é o engenho de São Jorge, tá? Falamos um pouquinho sobre a área de exploração do pau-brasil, ela é coincidente, obviamente, com a Mata Atlântica original, indo por todo o território, a costa litorânea do território nordestino, chegando até a feitoria do Rio de Janeiro. Tá? O processo de colonização, então, se inicia por medo de perder as terras para invasores, a decadência do comércio com as Índias, a esperança de encontrar metais preciosos, ou seja, encontrar algum valor nesse território terra brasilis, tá? A estrutura administrativa era a estrutura era a estrutura baseada, em primeiro momento, nas capitanias hereditárias. A gente já sabe, já adiantei isso, que as capitanias hereditárias não vão dar certo e aí então a gente vai passar para os governos gerais. Mas, enfim, nós estamos num período pré-colonização, iniciando um período de colonização, então a gente já chegou na aula de hoje.
As capitanias hereditárias eram 15 lotes horizontais de terras entregues pelo rei a membros da corte de sua confiança. E eles tinham que ter dinheiro, obviamente, capital para investir nas capitanias, né, para fazer o processo de exploração. Eles recebiam, né, a capitania por uma carta de doação, documento que transferia a posse de terra. Esse capitão donatário era aquele que recebia esses lotes, né, as capitanias. A carta foral ditava os direitos e deveres dos donatários, e foi exatamente aqui que a gente parou ontem na nossa última aula, tá? Nessa carta foral, fórum, direitos, deveres, né, foro, né? Então são as cartas que continham os direitos e os deveres, era uma prévia do que seria uma constituição do que se podia fazer. Né? Os direitos dos capitães donatários eram aplicar a justiça, ou seja, inclusive a pena de morte, ele que decidia sobre a vida, sobre a morte, sobre o que era correto e não era correto dentro da capitania. Escravizar os índios, inclusive podia mandar índios para a Europa, tá? Só que era limitado isso, não podia chegar e falar, vamos mandar todos os índios para a Europa. Geralmente ele mandava índios domesticados, quase como uma questão circense mesmo, para apresentar os aborígenes brasileiros para o mundo. Então era uma coisa assim muito complicada, né? Então, do ponto de vista discriminatório, e obviamente porque acontecia no Brasil um verdadeiro genocídio indígena, né? Tanto quanto aconteceu em toda a América Espanhola e na América do Norte, né? Então, assim, a gente tinha um processo de matança indígena muito grande, né? Mas justamente para a questão da dominação virar o processo de escravização. E o capitão podia mandar, então, 30 índios para a Europa por ano. E doar sesmarias. Fiz aqui um comentário, foi o último comentário da aula de ontem, né? A grande sesmaria de Brás Cubas, né? Que abrangia ali toda o que é hoje toda a cidade de Santos, né? E o Porto de Santos, né, a importância dessa localidade, né, na capitania de São Paulo. Né? Então, doar sesmarias e, obviamente, a própria capitania hereditária mostra o berço, digamos, da política colonial brasileira, e porque hoje, até os dias de hoje, 2021, nunca se conseguiu fazer uma reforma agrária no Brasil. Essa é uma boa reflexão, tá? Que inclusive a gente remonta ao próprio governo de João Goulart, que tentou fazer uma reforma agrária, e todas as tentativas na história contemporânea de realizar uma reforma agrária. A política de terras no Brasil ela é muito complicada, graças, obviamente, ao nosso extenso território. Né? Então, o que acontece? A gente nunca conseguiu criar condições efetivas para que as pessoas tivessem uma terra para viver, para plantar, para subsistir, para comercializar. Né? A política brasileira, até hoje, a gente vê isso muito, né, baseada no agronegócio, né? Ou seja, na grande plantation, em grandes latifúndios de terra. Tá? Desde este período aqui, que eram capitanias, né? E a gente, de capitanias, a gente vai diminuindo para sesmarias, mas vão continuar sendo grandes loteamentos de terra não só durante o período colonial, mas também durante o Império. Isso vai continuar existindo. A República vai continuar existindo. Aquilo que falava assim, os migrantes vão receber, os imigrantes italianos e alemães, japoneses, enfim, vão receber um pedaço de terra para poder... Era muito complicada essa política de terras também no período da República Velha. Então, a questão das terras no Brasil sempre foi um problema a ser discutido, a ser pensado. Tá? Vamos lá. Deveres do capitão donatário. Ele tinha que fundar povoados, né, vilas, para além de feitorias. Professor, qual que é a diferença de feitoria para vila? Feitoria, gente, é um interposto. Né? Geralmente vinha alguém da metrópole, estabelecia relações ali na feitoria, tirava pau-brasil, era uma espécie de base de comando, tá? Não era propriamente uma vila, porque uma vila você faz o quê? Uma vila é para você morar, uma feitoria não era feita para você morar, entendeu? Então, a feitoria tinha fins meramente comerciais e servia, então, de interposto para que
o agente metropolitano viesse, fizesse a sua atividade dentro do Brasil, que poderia ser de exploração, podia ser de reconhecimento, podia ser de guarda-costas, né? Podia ser uma outra atividade, então é um interposto, e uma vila, ela já pode estar dentro de uma sesmaria, que é uma ideia de um povoado de fato, povoar, viver. Então você vai construir uma igrejinha, vai ter a venda, vai ter, sabe? Vocês começam a perceber que tem outros elementos ali que copiam a nossa maneira de viver, né? Vão ter elementos para se viver ali, né? Digamos, aparelhos coloniais, né? Vai ter o engenho, vai ter a casa disso, a casa daquilo, a casa dos trabalhadores, a senzala dos escravos, né? Então vai ter uma divisão ali social estabelecida dentro daquele povoado, tá? Obviamente que ele poderia cobrar impostos dos seus habitantes e defender o território, tá? Engraçado que defender o território parece muito mais um direito do que um dever, né? Porque ele está defendendo o próprio território colonial, entendeu? Mas é fato que parece defender o território como um dever, porque muitos capitães donatários não abandonaram por completo o empreendimento da capitania. Inclusive, algumas capitanias trocavam de dono por desinteresse de um capitão anterior, tá? Quais são os privilégios? O que a coroa portuguesa ganha, né, com as capitanias hereditárias? 100% sobre o pau-brasil. E aí uma vírgula. Na verdade, o capitão donatário recebia 5%. A gente acaba arredondando para 90%, para 100%, né? Porque, de fato, o monopólio, né? Monopólio, lembra? Único, né? Então, quer dizer, o monopólio era da coroa portuguesa, da extração do pau-brasil. Ganhava tudo, mas aí tinha a questão das custas do capitão donatário, então às vezes até se desinteressava em tirar pau-brasil, sabe? Porque, tipo, eu vou tirar esse pau-brasil para receber 5%, porque os outros 95% vão ficar com a coroa. Então foi algo meio desastroso. É o mau intervencionismo estatal. Se é que existe um bom intervencionismo, mas na minha cabeça existe bons intervencionismos. Mas enfim, 95% sobre a exploração do pau-brasil, mas tinha o monopólio. 100% sobre as drogas do sertão. O que são drogas do sertão? São um processo de extração de produtos, né, da floresta, enfim, da colônia. Extrair aquilo que estava ali na floresta, que era extraído, né, inclusive para o próprio consumo, era considerado drogas do sertão. Portugal também tinha um monopólio. Aqui, você que pensava que essa expressão, o quinto, se referia apenas ao período aurífero, né, nas Minas Gerais, né, o quinto sempre existiu. 20% é a quinta parte de ouro, tá? A gente lembra muitas vezes do quinto quando lembra do imposto colonial no período das Minas, tá? Mas o quinto sempre existiu desde as capitanias hereditárias e não foi criado a partir das casas de fundição, tá? Então, 20% sobre metais preciosos já era, então, da coroa. E 10% sobre qualquer produção agrícola. Produção agrícola ou de plantio mesmo, ou... Vamos lá. Galerinha, chegou um bocado de gente aí atrasado, hein? Não sei se eu vou sempre autorizar, não. Hoje eu autorizei, tá? Chegou uma galera. Vamos lá. 10% da produção ou de gado, podia ser pecuária, havia pecuária no período colonial, ou de produção agrícola propriamente dita, né? Então, a coroa sobretaxou toda a questão colonial. E a coroa, a própria coroa, então, foi uma das responsáveis pelo fracasso das capitanias hereditárias, tá? Motivos para a aplicação desse tipo de organização, que é a capitania. Portugal já tinha testado essa forma de administração em suas ilhas no Atlântico, então Açores, Madeira já tinha passado por uma estrutura de capitania, tá? E tinha dado certo.
Mas vamos combinar, né, que as ilhas atlânticas de Portugal são muito mais próximas da metrópole, né? A transferência de despesas para particulares, Portugal não gastava nada, não queria gastar nada com a colônia. E, obviamente, isso já fracassou, já coloquei aqui algumas vezes, né? Por quê? Por falta de recursos e de interesse dos donatários. Muitos donatários achavam que se tornaria um mau negócio. A distância excessiva da metrópole, né? Problemas de comunicação metropolitana. Vamos lembrar aí que uma viagem de Portugal para o Brasil, neste período, demorava aí de 40 a 60 dias, dependendo do mar. Então, tinha todas essas questões. Geralmente, aí em torno, a média era 45 dias a 40 dias, quando muito rápido, né? Mas podia acontecer de ser maior. Então, tem um problema da distância. As invasões estrangeiras, né, e sem o apoio, né, da coroa, se a coroa não paga nada, se a coroa terceirizou o processo de colonização, né? A gente está falando, então, de muitas invasões. A gente tem algumas invasões que deram certo, mas tantas outras deram errado. Né? A gente tem na própria história do Espírito Santo tentativas de invasão, né? No período colonial, então, que deram errado, mas enfim, essa questão de defender a costa era sempre muito problemática, tá? A gente lembra geralmente de Recife, né, no caso da invasão holandesa, e do Rio de Janeiro com a invasão francesa, que foram invasões mais longas, que foram de fato tentativas mais assertivas, e porque nós estamos falando de duas grandes povoações, de duas grandes, não era bem cidade ainda, mas de duas grandes cidades, né? São as capitanias que tinham algo a prosperar, algo a oferecer para o estrangeiro. Mas foram tentadas, a costa inteira tinha tentativa de invasão, e isso ficava a todas as custas de proteger nas costas dos capitães donatários. E eram vidas, era pólvora, era fortificação, era gasto muito dinheiro. Tá? Os ataques indígenas, a gente tem um mito, né? Como se os indígenas chegou o português, eles foram enganados e ludibriados, eram personagens, né, calminhos. Não, havia muita insurreição, né, muita revolta indígena. Eles não aceitaram docilmente o processo de colonização, tá? Então, é uma falácia isso, acreditar que o indígena ou os povos originários, a expressão que a gente tem usado, né, historicamente, hoje, sociologicamente, é povos originários, que os povos originários brasileiros, né, aceitaram pacificamente a questão do processo de dominação e de colonização, tá? Dificuldades com a lavoura, né? Por conta de uma terra completamente inóspita, eu tinha que fazer, obviamente, todo o desmatamento da região. Não se conhecia bem ainda o clima, o que se plantar, então, assim, a lavoura ainda não era um esquema tranquilo, até porque tinha dificuldades no próprio processo de colonizar, de levar pessoas para lá. E, obviamente, aqui eu coloquei aqui entre parênteses aqui, que eu tinha que acrescer isso aqui, que é a participação de 5% na extração do pau-brasil, tá? Então, muito complicado essa questão do pau-brasil aqui só poder receber 5% por conta do monopólio da coroa portuguesa. As exceções ao fracasso, que são capitanias que deram lucro, que deram certo, Pernambuco e São Vicente. Foram as duas mais, digamos assim, proeminentes, as duas que tiveram maior sucesso colonial, tá? Pernambuco e São Vicente, tá? Então aqui um mapa geral dos 15 lotes, né? O segundo quinhão do Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, o primeiro quinhão de São Vicente e Santana, tá? E aí tem os quinhões, que são divisões dentro da própria capitania, tá?
Percebam aqui que a Bahia era a gente vê aqui Porto Seguro, Ilhéus e Bahia são hoje é um estado só, né? A costa aqui, tá? Vamos lembrar que esse processo de colonização também foi chamado de um processo de colonização caranguejo, tá? Por quê? Porque ele arranhava a costa atlântica. Então eu tenho o quê? O contorno litorâneo que tinha sido colonizado. Tanto que as entradas mais para o interior das capitanias foram conhecidas como entradas, né? Que a gente vai ver mais adiante. Mas eu tenho uma colonização apenas arranhando a costa litorânea nesse momento aqui. Tá? Como as capitanias não deram certo, uma maneira de tentar corrigir a política das capitanias foi criando a estrutura dos governos gerais, né? Vamos mudar isso, vamos melhorar isso. Então, centralizar um governo português dentro do Brasil, tá? Isso representa apenas a primeira vez que isso vai acontecer. Porque a ideia de centralizar ou descentralizar foi uma constante na política do Brasil até o Império, tá? Afinal de contas, uma capital ou duas capitais, um centro administrativo ou dois centros administrativos. Vamos deixar todo mundo fazer como quiser ou vamos comandar isso com um braço mais firme? Então, vocês vão perceber na história brasileira que essa aqui vai ser a primeira tentativa de centralização, mas depois eles vão descentralizar. A gente, na própria aula de hoje eu vou mostrar um processo de descentralização, tá? Vão descentralizar de novo, vão centralizar de novo, vão ficar mudando essa perspectiva aí, tá bom? Vamos lá. Então, para corrigir os erros das capitanias, resolveram então centralizar em governos gerais, sendo uma centralização administrativa. Na verdade, representava o governador geral, o braço ou a mão do rei da coroa portuguesa dentro do Brasil. E esse governador geral, ele vai ter cargos auxiliares, né? Ele vai ter um ouvidor, gente, toda vez que você se depara com a palavra ouvidor, gente, ouvir, né? Então, ouvidor-mor é o primeiro ouvido, né, no Brasil. O que é o primeiro ouvido, né, ou ouvido mais importante? É o juiz, tá? Ele representava ali o principal nome da justiça brasileira, tá? Então, um ouvidor-mor. Um provedor-mor, que é o tesoureiro, que cuida do tesouro, ou seja, uma espécie de ministro da economia. Então, se eu tenho um ministro da justiça, ouvidor-mor, eu tenho um ministro da economia, né, que é o provedor-mor. Ele provê, né, então ele administra do ponto de vista econômico e, obviamente, fazia cobrança de impostos. Portugal prescindiu desse cargo de provedor-mor porque havia, desde então, sonegação fiscal, tá? O que é sonegar fiscalmente? Sonegar é não pagar. Fiscal para o fisco, ou seja, a relação tributária. Então, falava assim, eu não cortei pau-brasil, mas tinha feito lá 10 caravelas inteiras de pau-brasil e desrespeitou o monopólio colonial. Então, esse cara aqui ficava de olho nisso, esse ministro aqui, o provedor-mor. E o capitão-mor, né, que seria o ministro da Defesa, tomava conta, então, do processo de fundação de entrepostos militares, a construção de fortificações. Então, tinha esse objetivo, trazer armas, tá? Então, vamos lá. Ouvidor-mor, provedor-mor, capitão-mor, justiça, economia e defesa, tá? Esse foi o processo de centralização envolto de um governador geral. No Brasil colonial, nós tivemos 3 governadores gerais, tá? O primeiro governador, Tomé de Souza, o segundo governador, Duarte da Costa, e o terceiro, que está no próximo slide, que é o Mendes Sá, tá? Então, vamos lá, começar com o senhor Tomé de Souza, né, o primeiro governador geral. Ele tomou conta do Brasil, né, durante 4 anos, né, foi o governador geral do Brasil 4 anos,
Ele instituiu Salvador como capital, né? Foi a primeira, então, capital brasileira, foi Salvador, o primeiro governo brasileiro, então, a gente tem Salvador como capital. Doação de sesmarias, várias sesmarias, então ele fazia uma relação de diplomacia com os capitães gerais, tá? Gente, outra coisa, quando a gente fala de governo geral, não significa que as capitanias foram extintas, tá? As capitanias continuam existindo, mas tem um governador que vai controlar ou vai estar mais próximo dos capitães donatários, tá? Mas então ele faz essa parte de diplomacia da doação de sesmarias, inclusive para ajudar na questão colonial, né, na questão da colonização das regiões, criação de engenhos, né, obviamente de plantations de cana-de-açúcar, criação do primeiro bispado do Brasil, tá, que foi o bispo jesuíta Pero Fernandes Sardinha, tá? A vinda dos próprios jesuítas, o chefe dos jesuítas no Brasil foi o padre Manuel de Nóbrega, inclusive foram para São Vicente, tiveram uma passada aqui pelo Espírito Santo, tá, pela capitania do Espírito Santo, chegaram na capitania da Bahia e foram descendo então pela costa brasileira, até chegar em São Vicente, quando Manuel de Nóbrega vai fundar, né, o colégio Tiago, de São Tiago, né, que é a primeira escola mesmo jesuítica no Brasil, tá? E entradas, tá? Entradas, gente, são incursões para o interior, saindo do litoral brasileiro e, obviamente, em busca de metais preciosos, de outras coisas que pudessem ajudar no processo de colonizar, ajudar no processo de colonização. E que esse ajudar aqui, com muitos as, ajudar é favorecer o processo de exploração. Gente, não há nenhuma perspectiva aqui de investimento no Brasil, de crescimento do Brasil. Vamos fazer o Brasil grande, vamos fazer um grande estado português do Brasil. Não era saquear mesmo o Brasil, tá? Então, quando os nossos amigos portugueses olham, então, para a história do Brasil, né, há de se convir que era um processo extremamente de exploração. Né? Hoje somos amigos de Portugal, mas Portugal tirou muita coisa do Brasil, tá? Então, vamos lá. Então, Tomé de Souza tem essas atitudes, né? A gente vai ver entradas mais acertadamente, vou falar um pouquinho mais, né, sobre os jesuítas mais à frente, né, ainda mais do bispo Sardinha, que teve uma morte, né, ele foi assassinado por indígenas, né, e inclusive, né, comido, né, por antropofágicos, né. Opa, passei uma aqui a mais. E então Tomé de Souza tem um governo geral que a gente pode chamar introdutório, né? São atitudes aqui que vão introduzir esse processo colonial, vão ajudar esse processo colonial. Vamos pensar aqui que da primeira sesmaria, da primeira vila até a chegada de Tomé de Souza, a gente está falando aqui de pouco mais de 15 anos, né? Então, de 17 anos. Então, ainda estava tudo muito ainda no início, tá? Depois de Tomé de Souza, nós tivemos um grande fracasso de governo geral, que foi muito problemático, que foi o governo geral de Duarte da Costa, né? Por que isso? Porque Duarte da Costa teve vários atritos entre os colonos, né? E na verdade, muitos atritos entre os colonos e os jesuítas que ele teve que intermediar, porque ele estava representando, obviamente, os interesses da coroa e tinha investimento da igreja. E aí o que acontece? Ele acaba se indispondo com os colonos por conta da defesa dos jesuítas no território brasileiro. Por que isso? Porque os jesuítas vieram para o Brasil com uma perspectiva indigenista do bom selvagem, que o indígena, né, o povo originário, deveria ser catequizado e docilizado pela catequese católica, né? Quando, na verdade, os colonos queriam tirar do indígena, né, o seu trabalho escravo, né? E aí, então, essa questão entre ser educado, ser catequizado e o punho firme,
né, assassino dos colonos para docilização à marra, né, gerou então uma série de conflitos e Duarte da Costa ali no meio, né, se indispôs, em especial com os colonos, tá? Ou haviam indisposições entre o bispado, né, católico e o próprio governador, por conta disso, né, por conta do que fazer, escravizar ou não os indígenas, catequizar ou não os indígenas, a questão da própria definição do que se fazer com esses índios, né, os atritos com os próprios índios, porque em especial os índios tapuias, aimorés, eram muito indóceis. Gente, são nomes estranhos, né? Tipo, são indóceis, né? Quem vai aceitar ser escravizado, né? Talvez uma tribo entenda politicamente que era melhor ceder aos portugueses do que morrer, porque se encontrava em menor número, se sentia fragilizado, tinha uma mitologia que, como se o português fosse um grande xamã, né? Quem é essa pessoa que chega, que é tão diferente do meu ponto, da minha perspectiva de mundo, né? Então não havia uma linguagem estabelecida ainda, né? Mas os guaranis, por conta da participação jesuítica, ainda houve uma relação um pouco melhor. Melhor, aspas de novo, tá? Aqui que é uma relação melhor, né? Se a gente está falando de escravização. Mas, enfim, uma relação um pouco mais tranquila do ponto de vista do genocídio. Agora, os tapuias, e aí em especial os aimorés, essa situação foi super conflituosa, né? E aí, então, esses atritos com várias rebeliões indígenas, né? E aí, essa questão toda explodiu no governo de Duarte da Costa. E as invasões dos franceses no Rio de Janeiro, e que Duarte da Costa não conseguiu resolver, tá? Os franceses fundaram no Rio de Janeiro a França Antártica, né? Ou seja, a França do Sul, né? E por ali ficaram, tá? O Rio de Janeiro, então, foi já francês. Quem vai, na verdade, expulsar os franceses, aí tem toda uma historieta aqui que eu não vou entrar em detalhes, mas enfim, com Estácio de Sá, tá? Que não era sobrinho então do governador geral Mendes Sá, né? Com apoio dos indígenas, houve processos de traição, negociações, não foi tão simples assim, mas enfim, Estácio de Sá consegue restabelecer a paz interna no governo geral de Mendes Sá e expulsam os franceses do Rio de Janeiro, tá? Mas houve a formação de povoados de resistência, né? Teve toda uma questão ali de se avançar, né? Foi complexo essa expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, tá? Mas então, Mendes Sá luta contra os indígenas, né? Contra e a favor, né? Porque tinham povos indígenas, né? Povos originários no Rio de Janeiro que tinham já um métier de aproximação, né, com os portugueses. E Mendes Sá inicia o processo de exportação dos negros africanos para fins escravistas. Ele já dá conta de tipo, olha, essa questão aqui com os indígenas aqui originários aqui não tá dando tão certo, né? A gente precisa de um outro tipo de perspectiva de visão de trabalho, de perspectiva de manuseio da terra e de exploração, que os indígenas brasileiros não têm dado a resposta que os portugueses esperavam, tá? E aí formam-se as câmaras municipais, né? Com o final do governo de Mendes Sá, já voltamos então para um processo lembra? Descentralização, capitanias hereditárias, centralização, governos gerais, de descentralização de novo, tá? Por que isso? Porque o Brasil se vê numa situação muito complexa a partir de 1580. Por quê? Não se sabia se o Brasil era território português
ou se era território espanhol. Em 1580, nós temos uma questão sucessória em Portugal, e se forma, então, a União Ibérica, tá? União Ibérica é a união, de fato, entre Portugal e Espanha, e o reinado, obviamente, dos chamados da dinastia dos Filipes, né? E Filipe II, o principal nome aí dessa questão aí, né? Vai, então, ser o imperador de Espanha e Portugal. E aí, então, de certa forma, o Brasil se vê um pouco deixado de lado, né? E por ficar, então, deixado de lado, né? Aí os próprios colonos portugueses, né? Até então brasileiros, né? Vão formar as câmaras municipais, tá? Que são instâncias de poder local, tá? Que não, então, dependem de um governo centralizado. Portugal está com outros problemas lá em Portugal, né? A União Ibérica, gente, dura de 1580 a 1640. São 60 anos de União Ibérica, da dinastia dos Filipes, tá? Então, o que acontece? Então, o Brasil se viu novamente, epa, o chefe saiu, né? O gato foi embora, vamos fazer a festa aqui, né? Então não tinha governo geral, quem comandava então o território brasileiro foram as câmaras municipais. Ou seja, as vilas então fundaram suas instâncias de poder local, que eram controladas por quem? Quem comandavam as câmaras municipais? Os chamados homens bons. Quem eram os homens bons, né? Eram os homens que não eram ruins. Os ruins, nesse momento, gente, é a pobreza, a ralé. Bom aqui é ser homem branco, rico, proprietário de terra, ou seja, latifundiário. Lembra que, inclusive, a primeira questão censitária no Brasil, né? O primeiro censitária não, de sufrágio, né, a primeira questão eleitoral no Brasil, o voto no Brasil Império foi determinado o quê? Pela metragem de terra que a pessoa possuía, tá? Não era se possuía vida ou se estava morto, não, tá? Os vivos votam, não. Era quanto de terra tinha para poder votar. Essa questão, então, da terra, volta a salientar, é uma questão central em toda a história do Brasil. A gente tem uma questão agrária sendo colocada como estrutura de poder. Mas tá, aqui no período colonial, então, de 1640, de 1580 a 1640, que é o período da União Ibérica, nós temos, então, o Brasil sendo controlado pelas câmaras municipais, tá? Homens bons que se reuniam, diziam que podiam, o que não podiam fazer, que eram os grandes fazendeiros latifundiários. A gente os homens bons, gente, vão continuar comandando o Brasil durante muito tempo. Você pode mudar o nome homem bom do período colonial para, no período do Império e, obviamente, na República, para coronel. Lembra? Lá na República, República dos Coronéis, né? Então, o que está acontecendo na República Velha? O que são esses homens? São aqueles que já estavam há 200 anos, 300 anos, dominando o território brasileiro por intermédio da sua influência e da terra que possuíam, tá? Até que em 1642, com o fim da União Ibérica, né, passa aí um tempinho, 2 anos aí para se estruturar, né? Portugal, então, muda, volta a buscar a centralização administrativa do Brasil e monta o Conselho Ultramarino, que inclusive era constituído por juízes, não mais os juízes ordinários, não mais pelos homens bons, mas por juízes de fora. O que é juízes de fora? Juízes vindo de Portugal que iam então retomar a administração, né, via Conselho Ultramarino, né, no Brasil, tá? Professor, até por isso que a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, ali na zona da Mata Mineira, tem esse nome? Sim, porque ali tinha sede, então, do Conselho Ultramarino, tá? Então, a colônia... tem que pegar esse pedacinho aqui. Eu antecipei, né, a questão das câmaras municipais aqui, ó. No final do governo de Mendes Sá, a gente teve mais uma divisãozinha, tá? De 73 a 78, antes da União Ibérica, ainda, né? A União Ibérica começa em 1580, perdão.
a gente tem a divisão aqui do Brasil em governo do Norte e governo do Sul, tá? Grande extensão territorial, perigo de invasões, e aí então vamos dividir o território aqui, já que o governo geral centralizado em Salvador não está dando certo. E aí então fica um governo do Norte, igual aqui no mapa, ó, e governo do Sul com Rio de Janeiro. Percebam a importância já do Rio de Janeiro na região sul, né? No governo do Sul. Então, grande extensão territorial, perigo de invasão, vamos dividir. Brasil do Norte, Salvador, Brasil do Sul, Rio de Janeiro, 1578 volta a ser um governo central, né? 1580 a gente tem a União Ibérica e no Brasil aí começa a se dividir. 1608 divide novamente, 1612 a capital volta a ser de um governo único, mas aqui já quem estava comandando aqui a partir, você viu a linha de 1580 já pode estar dividido, não pode estar dividido. Quem está comandando são as câmaras municipais, tá? Eu vou pular lá para o último slide aqui desse esquema, porque eu coloco aqui, eu tiro uma foto do Coutrin, do livro do Coutrin, que coloca um encaminhamento aqui, uma cronologia para vocês não se perderem nisso daqui. Tá vendo? Ó, 1580, 1640, esse período aqui, a gente tem o domínio espanhol, a União Ibérica, tá? 1534, lembra aqui que a gente tem 1532, a formação da Vila de São Vicente, o início das expedições ali para formar as capitanias. Em 34, se cria de fato o regime das capitanias, né? Forma encontrada pelo rei para organizar a colonização do Brasil, né? Administração descentralizada. Em 49, inicia o governo geral. Governo geral aqui quem é? Né? Tomé de Souza. Administração centralizada. E em 72, o Brasil é dividido em dois governos. Norte, Salvador, Sul, Rio de Janeiro, para fiscalizar esse território gigantesco. 78, retorna para governo único. Salvador é a capital da colônia. Obviamente, gente, por conta também da influência dos grandes senhores já de terras do Nordeste, tá? 1608, o Brasil é novamente dividido em dois governos. Uma capital em Salvador, outra no Rio de Janeiro. Estava sempre brigando isso, se dividia, se concentrava, tá? 1612, Salvador volta a ser capital do governo único. 1621, instala-se o Estado do Maranhão, capital em São Luís, e o Estado do Brasil, né? Tinha uma pretensão aqui de dividir o Brasil em dois países, né? Em dois territórios. Não, dois países não, porque a ideia de país exige uma concepção de unidade administrativa, né? O governo do Maranhão é ampliado, passando a chamar-se Estado do Grão-Pará e Maranhão, com a capital em Belém, 1751. Já percebam que aqui a gente já passou, e muito, já da União Ibérica. Estado do Brasil tem a sua capital transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, 1763, 1815, aqui já com a família real portuguesa no Brasil, elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal, ao Reino de Portugal e a Algarves. E aí a gente já tem, gente, 1822, independência do Brasil. Então essa é as tipologias de organização administrativa durante a colônia. O professor tem que lembrar todas essas datas, esses anos, essas questões? Não, gente, não cai isso aqui. Você não tem que, né? Você não tem que também decorar isso daqui, das datas e tudo mais. O que você tem que saber? Que a gente tem de início a formação das capitanias hereditárias, elas não dão certo, fracassam, só São Vicente e Pernambuco prosperam. A gente passa, então, em 49, pelos três governos gerais, e aí, então, né, a partir do governo de Mendes Sá, do final do governo de Mendes Sá, o Brasil vai passar por constantes conflitos em torno da descentralização ou da centralização. Descentralização ou centralização. Descentralização ou centralização da sua administração colonial, obviamente com base nas influências dos grandes proprietários de terra.
Já estou terminando aqui, tá? Só quero terminar essa parte das divisões administrativas. Aqui 621, 774, a questão lá que vocês viram lá, só para vocês verem mesmo no mapa, a questão da divisão do Brasil, como é que fica, né? A Costa Verde aqui, que era então entendido como Brasil, e o estado do Maranhão, né? Que era entendido então como uma nova divisão, né? Do território brasileiro, que vai perdurar até o século XVIII, tá? E aí, na próxima aula, a gente fala sobre invasões e vai entrar também em economia colonial, tá? Economia colonial. Eu, inclusive, acredito que eu já possa deixar, então, como ponto de partida, né? Já que a gente fez as nossas 3 aulas síncronas, tendo com base nisso, eu vou seguir nas aulas assíncronas com isso, né? Devo gravar, então, aula assíncrona sobre essa parte do conteúdo, né? Sobre os engenhos, sobre a administração colonial, sobre as invasões no Brasil colônia. Tá bom? Meus queridos, boa semana para todos. Queria lembrar da gente observar os horários da aula. Deixa eu ver aqui quem tinha uns comentários assim. Nós sabemos que o brasileiro, desse jeito que é, já começou tudo torto mesmo. Realmente, Clara. 1.500 e pouquinhos caras já sonegavam, sim. Política do Brasil, kkk, pronto, deu tudo errado. Gente, é essa estrutura que nós tínhamos politicamente, administrativamente, né, durante a colônia. E a gente vai ver que isso sempre vão ter atrapalhadas mesmo, questões muito complicadas dentro da estruturação política não só da colônia, mas do Império e da República também, tá? E eu queria então salientar para vocês, né, fazer um convite, né? Eu falei das questões eleitorais aí, lembrar vocês que eu vou ter a apresentação do plano de ação para todos os alunos do integrado na quinta-feira, às 9h30. Tá? Os coordenadores de curso devem colocar isso para vocês também, mas quinta-feira pela manhã vai ter a apresentação do plano de ação para os próximos 4 anos do IFES. Eu sei que para vocês do terceiro ano isso implica muito pouca coisa, né? Mas eu já vou falar também sobre a questão de retorno presencial e ensino híbrido. Tá? Quinta-feira, às 9h30 da manhã. E é importante a participação de vocês, porque algumas das coisas que eu vou colocar na quinta-feira pela manhã, eu vou falar com os pais de vocês na semana que vem. Segunda, terça e quarta-feira eu tenho reunião de pais com os pais do integrado. Tá bom, meus queridos? Beijo gigantesco, fiquem bem e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Bela tchau. Tchau, meus queridos. Tchau.